Graça e paz. Está funcionando. Tudo certinho. Irmãos, que alegria vê-los aqui outra vez. E a cada vez que nós retornamos aqui, vemos a obra de Deus crescendo no meio de vocês. E não apenas pelo que nós vemos aqui, em termos de números de pessoas participando, mas muito mais nos alegra aquilo que a gente ouve acerca dessa congregação e de como a palavra do Senhor tem crescido aqui. Isso é muito mais importante. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus por essa história bonita que Deus está escrevendo aqui em Mamanguape através da vida de cada um de vocês. E agradeço também por essa oportunidade, por esse privilégio incrível de estar hoje aqui começando uma série sobre um tema que eu acho de fundamental importância, que é o tema do discipulado. Eu não sei se esse tema já capturou a sua mente, já capturou o seu coração, com a intensidade que deveria fazer. Muito obrigado. Com a intensidade que deveria fazer. Minha oração é que o Senhor use esse momento de reflexão nessa noite, que o Senhor use mais esse tempo em que nós vamos estar juntos, para conquistar o seu coração, para a missão de fazer discípulos. Amém? O tema que nós vamos então tratar hoje, nessa primeira mensagem, dentro da série, a série tem um título, Discipulado para a Glória de Deus, né? E o tema dessa nossa primeira reflexão é a Igreja Discipuladora. Eu acho de fundamental importância que quando nós falamos sobre discipulado, a gente fale sobre a Igreja Discipuladora. Por quê? Porque sempre que vem à tona o tema do discipulado, quase sempre nós estamos pensando em um cristão discipulador. Nós estamos pensando em um homem ou uma mulher de Deus que se entregou à prática de fazer discípulos. Essa é a impressão que eu tenho. Não sei se os irmãos compartilham comigo dela. E eu acredito que mais importante do que termos alguns irmãos, algumas irmãs aqui, que entreguem-se à prática do discipulado pessoal, o mais importante é que a igreja inteira seja despertada para a necessidade de ser uma igreja discipuladora. Então, pensando nisso, é que eu acho que é importante nós refletirmos a partir de uma forma coletiva. O que significa ser uma igreja discipuladora, para que a partir disso, cada um de nós, como membros desta igreja, possamos pensar com mais exatidão qual que é o nosso papel nesse chamado. Especialmente pensando naquilo que o candidato João Paulo havia aqui falado, nós estamos pensando no desenvolvimento de uma cultura de discipulado dentro da igreja. Irmãos, mudar uma cultura é uma das coisas mais difíceis que nós possamos pensar, tá? Seja dentro da igreja, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua cidade. Mudar uma cultura é uma coisa muito difícil, porque a cultura está arraigada no nosso coração, está arraigada no nosso inconsciente. E é tão difícil acessar isso, é tão difícil mexer nisso, né? A gente precisa lembrar que uma cultura ela é feita de crenças e de práticas. Então, se nós queremos uma cultura nova, se nós queremos ver florescer em nosso meio uma cultura de discipulado, é importante que nós, antes de tudo, questionemos as nossas crenças, aquilo que a gente entende sobre isso, aquilo que a gente acredita sobre isso, para que uma vez tendo essas crenças transformadas, a nossa prática, enquanto igreja, seja igualmente transformada, e assim nós venhamos a ter uma cultura de discipulado pessoal. Não apenas uma série de mensagens, não apenas uma exortação que o pastor às vezes faz de púlpito, mas que haja em nosso meio uma verdadeira cultura de discipulado. E eu quero fazer isso a partir de um texto bastante conhecido de todos vocês, que é o texto de Mateus, capítulo 18, versículos de 18 a 20. É bem provável que todos vocês já tenham lido esse texto 1 milhão de vezes. Eu espero que você seja capaz de ouvir a voz de Deus falando ao seu coração outra vez, a partir desse mesmo texto.
Irmãos, enquanto vocês abrem, deixa eu comentar uma coisa aqui. Eu me sinto muito à vontade no meio de vocês, né? Pela longa data em que a gente caminha junto. Só tem uma coisa que me deixa desconfortável nessa noite, é que após um período de virose, eu estou com uma tosse daquelas. Então eu já fiz a minha parte, chupei uma pastilhazinha, né? Mas se eu aqui precisar parar para tossir, fiquem tranquilos, tá? Vai dar tudo certo, deixa eu tossir, que depois eu continuo, tá bom? Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20. Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20. Podemos ler? O texto da palavra do Senhor diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse dia de louvor, por esse dia de adoração, por esse dia de dedicação a Ti. Muito obrigado, Pai, por fazer parte deste povo que foi chamado pelo Senhor para dar um testemunho da Sua graça salvadora entre as nações. É por isso que estamos aqui, Deus, é porque a Tua graça nos alcançou. E a cada vez que nós nos encontramos neste lugar, a nossa maior necessidade é que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor derrame graça outra vez sobre nós, para que possamos ouvir a Tua voz. Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz e pedimos que o Senhor fale conosco. Que pela Tua graça o Senhor faça silenciar todas as outras vozes que concorrem pela nossa atenção. Senhor, faça que nós estejamos atentos a Ti, ao falar do Teu Espírito conosco nas Escrituras. Que não apenas, ó Deus, possamos entender, que não apenas possamos compreender a mensagem, mas mais do que isso, Pai, nós Te pedimos nessa noite, dispõe, Senhor, o nosso coração para obedecer. Que haja prontidão, ó Deus, em cada um de nós pela obra do Teu Espírito, para entender, mas também para obedecer. Senhor, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, basta mencionar Mateus capítulo 18. E você provavelmente pensou, já sei, é o ID. É aquele texto do ID. E é verdade, é esse mesmo, né? Acabamos de ler. O que nem sempre fica claro, ou aquilo que a gente nem sempre dá a devida atenção, é que antes do ID, existe um fundamento. A palavra id, ou vão, na tradução que acabei de ler, ela aparece depois da palavra portanto. Portanto, o quê? O que é que foi dito anteriormente, que leva Jesus a concluir que nós devemos então ir e fazer discípulos? Então, esse texto, que ficou muito conhecido pelo seu id, historicamente acabou fazendo uma injustiça ao fundamento do id, que é o que vem antes. E as pessoas geralmente compreendem bem o que o texto diz a partir da palavra idem. Mas há, de certa forma, um desconhecimento generalizado acerca do sentido daquilo que Jesus disse antes. E que oferece-nos o fundamento e a motivação maior para que nós possamos ir e fazer discípulos. Então, a título de elucidação do texto, eu estou falando exatamente daquilo que nós encontramos no versículo 18, quando Jesus, após ressuscitar e antes de subir aos céus, Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão. Vamos gastar um tempo para a gente entender por que é que antes de Jesus dizer vão,
ele faz questão de dizer que toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Ora, se Jesus é Deus, se juntamente com Deus o Pai, Deus o Filho, Jesus sendo Deus o Filho, né? Compartilha com ele todos os atributos eternos. Que diferença faz Jesus dizer que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra? Será que ele não tinha essa autoridade antes? O que é que aconteceu para ele então receber autoridade? Não é uma coisa interessante? Porque é de se esperar que, sendo Jesus Deus, então ele sempre teve toda a autoridade. E que novidade é essa que Jesus agora chega para os seus discípulos e antes de subir aos céus diz: deixa eu dizer uma coisa a vocês, agora toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, então vocês têm que ir e pregar o evangelho em todas as nações. Meus irmãos, nós precisamos lembrar que, embora Deus seja o criador do mundo inteiro, e por ser o criador tudo lhe pertença, e lembre aqui que tudo foi criado por meio de Cristo, ele é o agente de Deus na criação. Então tudo pertence a Deus no sentido de que ele é o criador de todas as coisas. Isto é verdade. Então Deus tem autoridade sobre o universo inteiro, porque ele criou o universo inteiro. E ele não apenas é o criador do universo, mas ele é o sustentador do universo pela obra da providência. Isso é verdade. Agora, ao mesmo tempo, aquilo que nós nem sempre levamos em consideração é de que, por causa do pecado do homem, por causa da sua rebelião, por causa da sua rejeição ao governo de Deus, lá no Jardim do Éden, o homem lançou a si mesmo e a sua descendência sob o domínio de Satanás. Então, o homem, a humanidade, os descendentes de Adão, todos os povos e todos os reinos que provieram dele, estavam todos dominados pelo império das trevas. Estavam todos debaixo do império das trevas. O reino de Satanás, o império das trevas, é um império parasita. Ele se apropria de tudo aquilo que Deus fez para estender os tentáculos do seu domínio. A priori, ele não teria direito a nada, ele não deveria exercer domínio sobre nada. Mas por causa da rebelião do homem, o homem sujeitou a criação aos domínios das trevas. Não será que é justamente por causa disso que, quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado, em uma das tentações, o diabo leva Jesus a uma parte alta da cidade, e de lá ele podia avistar todos os reinos do mundo. Entendam todos aqui numa figura de linguagem. Não existe nenhum lugar da terra onde você possa ver todos, mas assim, dava para ver muita coisa à sua volta. E ao ver todos os reinos do mundo, Satanás diz: olha, estás vendo isso aqui? Tudo isto te darei, os reinos do mundo e a sua glória, se prostrado me adorares. E o que é que Jesus responde para Satanás? Jesus, por acaso, diz assim: é mentira sua, tudo isso já é meu. Não. Jesus sabe que não é uma tentação fake. Jesus sabe que o diabo não está ali blefando, é uma tentação real. As tentações de Cristo são as mais duras tentações que já foram enfrentadas na terra. O que Satanás está dizendo a ele é que poderia transferir para Cristo todo esse domínio dos reinos do mundo, juntamente com a sua glória, sem que ele precisasse experimentar a crucificação, mas se tão somente Jesus Cristo o adorasse. E a resposta que Jesus dá então para ele é: arreda Satanás, afaste-se Satanás, porque também está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Agora, a situação é completamente revertida com a morte de Cristo. Com a morte de Cristo, o Senhor Jesus impõe uma derrota final ao império das trevas e ele reconquista o direito de expandir os limites do seu reino para todas as nações e não ficar restrito apenas ao reino de Judá, aos judeus.
Vocês lembram disso? O ministério de Cristo foi quase o tempo todo restrito ao povo judeu. É na região da Galileia, né, mais ao norte, é na região da Judéia mais ao sul. Você não vê Jesus percorrendo territórios estrangeiros, exceto em duas situações bem excepcionais. Uma é em João 4, quando ele vai a Samaria, uma região mais ou menos estrangeira, não era completamente, mas o único território estrangeiro realmente onde Jesus coloca o seu pé, segundo os relatos do Evangelho, era em Gadara, onde ele encontrou o endemoniado gadareno. Ali era um outro país. Situações excepcionais. Da mesma forma, no Antigo Testamento, a palavra de Deus ela é o tempo todo ministrada ao povo da aliança, ao povo judeu. Muito excepcionalmente, você vai ver um profeta sair para pregar em Nínive. É uma exceção, não é a regra. Mas agora que com a sua morte Jesus reconquistou o domínio sobre todos os reinos do mundo, agora que com a sua morte e com a sua ressurreição, todo o poder e toda a autoridade lhe foram dada, então agora os seus discípulos têm toda a motivação e todo o fundamento e toda a razão para ir agora a todas as nações e pregar o Evangelho. Faz sentido para você? Então, antes que a gente entenda o ir do Senhor, nós precisamos entender que só é possível ir e fazer discípulos, porque antes disso, Jesus, com a sua morte, conquistou o direito de pregarmos o Evangelho em todas as nações. Com a morte de Cristo, em linguagem escatológica, Satanás foi detido para que não continuasse a enganar as nações. Agora o Evangelho está livre, agora o Evangelho é possível que ele seja pregado em todas as nações e no mundo inteiro agora, os eleitos de Deus poderão se render à promessa do Evangelho. Então, dito isso, feitas essas considerações iniciais, eu acredito que nós poderíamos então fazer uma releitura desse texto clássico do ID, a fim de que nós possamos buscar aqui fundamentos, diretrizes, para que nós possamos construir uma cultura de uma igreja discipuladora. Amém? Em primeiro lugar, observando esse texto que nós acabamos de ler, eu gostaria que você percebesse comigo um primeiro fundamento aqui, que é o seguinte: a missão de fazer discípulo é tarefa de todos. Esse é um primeiro fundamento que a gente precisa perceber no texto. A missão de fazer discípulos é tarefa de todos. Irmãos, nesses 2000 anos de história da igreja, nesses 2000 anos de teologia cristã, já apareceu de tudo. Todo tipo de ideia mirabolante que você possa imaginar já apareceu. E entre elas, uma ideia de que esta grande comissão, este ID, ele havia sido dado por Jesus apenas aos seus apóstolos. E de que nós, cristãos do século 20, 21, qualquer que seja, não precisaríamos nos preocupar com isso, porque isso era uma tarefa dos apóstolos, e que os apóstolos tinham, inclusive, já cumprido perfeitamente, que ninguém deveria se preocupar com isso. Não é muito difícil contradizer esta ideia, uma vez que todo mandamento ele é seguido de uma promessa. Não é assim? Via de regra, ao longo das Escrituras, todo mandamento é acompanhado por uma promessa. Nós temos o mandamento de ir fazer discípulos, mas no final nós temos uma promessa de que Cristo estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, se a promessa se estende até os fins o fim dos séculos, né, como diz algumas outras traduções, ou o fim dos tempos, como diz essa que eu estou lendo aqui. Se a promessa se estende até o último dia da nossa permanência nesse mundo, da forma como nós o conhecemos, então é óbvio que o mandamento também estende os seus efeitos até nós. Se nós vamos nos apropriar dessa promessa, então nós precisamos antes nos apropriar desse mandamento. E aqui então fica muito claro para nós que a prioridade de cada um de nós
é fazer discípulo. Essa não é a prioridade apenas do pastor de uma igreja. Essa não é a prioridade apenas do missionário de uma agência missionária. Essa não é a prioridade apenas da igreja, como se eu estivesse falando de uma coisa abstrata. Aí eu chego e digo assim, ó, essa igreja, eu sendo dela, eu falo, essa igreja não faz discípulos. Se eu entendo que eu sou parte desta igreja, que esta igreja é formada por mim e por outros irmãos, então eu preciso concluir que a missão de fazer discípulos, ela é minha também. E se essa igreja não é uma igreja discipuladora, então provavelmente o motivo disto é que eu não sou um cristão discipulador. Afinal de contas, a missão de fazer discípulo é tarefa de todos. Agora, esse fazer discípulos, irmãos, precisa ser entendido assim, do ponto de vista humano. O mandamento é dado do ponto de vista humano. Nós temos a missão de fazer discípulos, mas assim, observando essa realidade da perspectiva humana. Porque se nós fôssemos observar isso da perspectiva divina, nós iríamos rapidamente concluir que nenhum de nós é capaz de fazer discípulos. Eu não sou capaz de fazer discípulos. Por mais que você conheça a palavra de Deus, por mais que você seja um homem de Deus consagrado, por mais que você ore, por mais que você jejue, por mais que você busque a face do Senhor na sua vida, você não tem em si mesmo a capacidade de fazer um discípulo sequer. Nós não temos essa capacidade. E da mesma forma, o descrente, apenas contando com os seus próprios recursos e na força do seu próprio braço, o descrente não tem condição de se transformar num discípulo de Cristo. O homem natural, ele tem a sua mente voltada para as coisas deste mundo. Segundo a palavra de Deus, ele é cego para as realidades espirituais. Ele está morto para as realidades espirituais. Ele é escravo do pecado, portanto, ele não tem a mínima condição de, contando com os seus próprios recursos, transformar-se num discípulo de Cristo. E não apenas eu individualmente, ou um descrente individualmente, mas a igreja em sua coletividade também não tem em si mesma a capacidade de produzir discípulos. Porque, acima de todas as coisas, só quem pode fazer um discípulo é Deus. É só Deus que pode transformar um pecador num discípulo de Cristo. E é isso que Deus já vem fazendo há muito tempo. Não apenas a partir da grande comissão aqui em Mateus 28, mas ao longo de toda a Bíblia é isso que nós vemos o nosso Deus fazer o tempo todo em sua obra da redenção. É Deus o Pai que elegeu aqueles que haveriam de herdar a salvação. É Deus o Pai que envia o seu Filho. E é Deus o Filho que vem a este mundo, encarna, que vive como homem, que sofre como homem, a fim de pagar o preço para que os eleitos de Deus alcancem a salvação. E é Deus o Pai também que envia o seu Espírito, para que agora o Espírito Santo possa aplicar na vida dos eleitos cada um dos benefícios da redenção. Então, a Trindade inteira está envolvida nessa obra de fazer discípulos há muito tempo. Cada uma pessoa da Trindade, no seu papel específico, está engajado com isso. Não apenas naquele dia que é culto de missões, não apenas na semana de missões, não, eles estão engajados com isso há muitos anos, há muitos séculos, o tempo todo Deus está salvando o seu povo, Deus está levantando os discípulos de Jesus sobre a terra. Qual que seria então a nossa parte dentro desse quadro maior? Em que sentido, então, é que o texto nos ordena que nós façamos discípulos? Eu creio que nós estamos aqui dentro daquele mesmo sentido de que nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é uma afirmação. E em seguida desta afirmação, Paulo traz algumas interrogações. Ele diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito:
como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Meus irmãos, o nosso papel, dentro desse quadro maior de fazer discípulos, é pregar a palavra de Deus, porque este é o meio que Deus usa para trazer vida aos mortos. Olha, o nosso Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre os fins, mas Ele é soberano também sobre os meios. Ou seja, Ele é soberano sobre aquilo que vai acontecer, mas Ele é soberano também sobre a forma, os meios, os instrumentos que serão utilizados para que os fins aconteçam. Entenderam? Então Deus elegeu que os discípulos de Cristo vão herdar a salvação. E é esse mesmo Deus soberano que decretou que os eleitos de Deus chegarão à salvação pela pregação do Evangelho. Decretou os fins e decretou os meios. Não é que Deus não possa fazer discípulos sem nós. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas pela sua maravilhosa graça, Ele nos deu um lugar nessa obra grandiosa. É pela graça de Deus que nós fomos inseridos nessa história da redenção que já vem se desenrolando há muitos séculos. Não fomos nós que conquistamos um lugar nessa tarefa. Não fomos nós que espertamente nos encaixamos aqui. Muito pelo contrário. Foi Deus que graciosamente, mesmo podendo fazer tudo sozinho, ainda quis nos dar um lugar de honra na missão de fazer discípulos. Então, querido, não olhe para esse mandamento, não olhe para esse ide apenas como uma obrigação chata. Isso seria olhar para o mandamento de uma forma mundana. Olhe, antes de tudo, o privilégio que nós temos de cooperar com Deus naquilo que Ele vem fazendo ao longo dos séculos. De nos juntarmos à Trindade Santa na obra da redenção. Que privilégio incrível. E é nesse sentido que o apóstolo diz que até os anjos também anelariam se envolver com essa obra, mas o privilégio não foi dado a anjos, foi dado aos homens. A missão de fazer discípulo é tarefa de todos nós. Meus irmãos, quais as aplicações que nós poderíamos tirar desse trecho do texto que nós acabamos de ler? Em primeiro lugar, queridos, eu queria dizer que como cristãos, nós precisamos nos apropriar da missão de fazer discípulos. Agora, com apropriar, eu estou aqui querendo me referir a uma apropriação de verdade. A uma apropriação integral. Não é apenas uma apropriação intelectual de que você lê o texto e entende o que ele quer dizer. Eu estou falando de uma apropriação de verdade, na nossa prática. Não apenas de palavra, não apenas de conversa, como disse João, mas na prática e na verdade. Nós precisamos nos apropriar. Apropriar significa puxar a responsabilidade para mim. Então, quando você pensar na missão de fazer discípulos, não ache que é tarefa de João Paulo e Sâmara. Não ache que é tarefa do pastor Renan, não ache que é tarefa dos missionários da APMT. É tarefa sua também. Se você é discípulo de Cristo, essa é uma tarefa sua. Você precisa se apropriar, você precisa chamar isso para você. Fazer discípulos deve estar entre as prioridades da sua vida. Se você entende o seu papel nesse chamado, você deve então colocar o discipulado como uma prioridade na sua vida. A missão de fazer discípulo não é uma coisa com a qual você vai se envolver esporadicamente quando der. Não é uma coisa que você vai fazer quando der tempo. Nas férias, se der tempo, eu vou num projeto desses aí de curta duração. Não. Se você é um discípulo de Cristo e entende que esse chamado é para você, fazer discípulo precisa ser tão prioridade na sua vida como é, por exemplo, cuidar da sua saúde, cuidar da sua família, cuidar da sua própria vida. É uma prioridade na nossa vida. Se você puxa essa responsabilidade para si, fazer discípulos vai estar entre as suas metas pessoais. Quando você estabelece metas do ano novo, ou metas para esse mês que está começando, será que entre as suas metas pessoais, entre os seus desejos mais fortes, está a meta de fazer discípulos?
se você se apropria da missão de fazer discípulos, então o discipulado vai ocupar um espaço na sua agenda semanal. Se você quer tirar o discipulado da abstração e trazê-lo para a sua vida real, abra um espaço na sua agenda semanal para isso. Não estou falando metaforicamente, não, eu estou falando literalmente, abra um espaço. Nos nossos treinamentos de líderes, nós temos desafiado que cada um deles escolha um turno de um dia da semana para se dedicar a fazer discípulos. Você entende o que é um turno de um dia da semana? Pode ser uma quarta à noite, pode ser um sábado à tarde, né? Pode ser um domingo de manhã, para quem não tem atividade no domingo. Um turno de um dia da semana, mas que você coloca diante de Deus aquele turno para usá-lo intencionalmente para fazer discípulos. E eu louvo a Deus também, porque eu sei que ao longo desse mês, vocês estão sendo preparados para isso, com ferramentas práticas, né? Tudo que vocês vão ouvir aqui, tanto no domingo, como também na quarta-feira, vai ter esse propósito de dar a vocês as ferramentas necessárias para se envolver. E se você entende realmente que fazer discípulo é uma missão sua, então essa tarefa também vai se manifestar em todos os seus círculos de influência. Em toda a zona de influência da sua vida, você vai desejar ser ali uma influência discipuladora. Mas veja, não é uma tarefa apenas individual. Nós temos aqui no discipulado, nós temos aqui no ID do Senhor, nós temos aqui na grande comissão uma tarefa para a igreja. Se a igreja deseja ser uma igreja discipuladora, ela deve também puxar para si a missão de fazer discípulos, mas nesse puxar para si ela deve ter muito nítido, muito claro em seu entendimento, em suas crenças, de que fazer discípulos não é fazer adeptos. Vocês entendem a diferença? Fazer discípulos não é fazer adeptos. Irmãos, no mundo inteiro, especialmente em capitais, nós temos mega igrejas que estão cheias de multidão. Há uma multidão sem nome que frequentam esses espaços, que lotam esses espaços. Eles são adeptos, eles são frequentadores, eles podem ser admiradores de um determinado líder, mas eles não são discípulos de Cristo. Nós não podemos perder os discípulos de Cristo no meio da multidão. A mega igreja faz justamente isso. Tanto é que na mega igreja não há noção de membresia. E, consequentemente, não há qualquer noção de disciplina eclesiástica. Porque todo mundo é multidão. A mega igreja não sabe quem são os discípulos de Cristo. Ela contabiliza apenas frequentadores. São 10.000 pessoas aqui a cada final de semana. Isso é totalmente contra a missão. A igreja do Senhor Jesus, na sua tarefa de fazer discípulos, não pode perder os discípulos no meio da multidão, não pode confundi-los com a multidão. O Senhor Jesus nunca os confundiu. E não apenas eles, mas os evangelistas, ao escreverem os 4 evangelhos, sempre tiveram a capacidade de fazer distinção entre a multidão que seguia Jesus, muitas vezes em busca de milagres, de curas e de libertação, e os verdadeiros discípulos, aqueles que tinham tido um coração transformado. Portanto, queridos, nós queremos fazer discípulos. Não nos confundamos com a multidão, não nos confundamos com os adeptos, não nos confundamos com os frequentadores. E quando eu falo nessas mega igrejas, talvez eu esteja aqui falando numa realidade muito distante de nós, e não é. Hoje mesmo, em muitas igrejas reformadas, Brasil afora, há muita gente sentada nas cadeiras que não são discípulos de Cristo. São consumidores de pregação expositiva. De alguma forma, a pregação expositiva, ela é intelectualmente estimulante. E muita gente viciada em ouvir pregação expositiva. Ouve no YouTube diversas vezes, no domingo corre numa igreja reformada para ir ouvir uma pregação expositiva.
mas quando sai de lá, vive como se nunca tivesse ouvido um único versículo da palavra de Deus. Não é um discípulo. É um consumidor de pregação expositiva em igreja reformada. A igreja discipuladora não está buscando esse tipo de gente. A igreja discipuladora quer ver discípulos genuínos do Senhor Jesus. Além disso, eu acho que a título de aplicação, nós também deveríamos dizer que, como igreja discipuladoras, nós precisamos buscar, repensar todas as nossas atividades e todas as nossas programações. Muito do que é feito nas igrejas evangélicas Brasil afora não está contribuindo para a missão de fazer discípulos. Muitas metas que as igrejas evangélicas Brasil afora impõem são metas autoimpostas, ou seja, não é uma meta que saiu da palavra de Deus, não é um objetivo biblicamente orientado, é um objetivo que elas deram a si mesmas. Então, muitas igrejas deram a si a meta, a missão, o objetivo de se tornarem relevantes na cidade, de se tornarem importantes nas redes sociais, por exemplo. Mas a missão que o Senhor nos deu não foi essa. A missão que o Senhor nos deu foi fazer discípulos. Ainda que nas redes sociais não sejamos ninguém, ainda que para a sociedade dos ímpios não sejamos ninguém, o Senhor nos quer fazendo discípulos. E é a isso que nós devemos nos dedicar. Mas quando a gente olha o panorama das igrejas evangélicas Brasil afora, irmãos, é tanta programação, é tanto evento, é tanto encontro, é tanto congresso, que nem as universidades do mundo inteiro faz tanto congresso, quanto numa igreja evangélica só. É muito congresso de tudo, não é? E a gente precisa pensar, será que essas atividades foram elaboradas, foram projetadas para fazer discípulos? Para ajudar aquelas pessoas que ainda não são discípulos de Cristo, que se tornem discípulos, ou para ajudar aqueles que já são discípulos, que sejam discípulos ainda melhores, ainda mais parecidos com Cristo. Na literatura do discipulado há uma metáfora que eu acho muito útil, não sei se ela já passou por aqui em algum momento, de que a igreja que não faz discípulo é como uma esteira ergométrica. Se você já experimentou, você sabe o que essa metáfora significa. Esteira ergométrica, você sobe para correr, você corre, você sua, você se arrebenta todo e no final das contas você não sai do canto, não é? Suor e lágrimas por horas para não sair do lugar. Então, uma igreja que não faz discípulo pode ter muita atividade, pode ter muito frequentador, pode ter muito investimento, mas ela não está saindo do lugar. Pelo menos não está saindo do lugar biblicamente analisando a coisa. Não está fazendo discípulos. Está fazendo cada vez mais adeptos, cada vez mais multidão, mais frequentadores. Que Deus nos livre disso e que Deus nos ajude e nos leve a ser uma igreja verdadeiramente discipuladora. Amém? Em segundo lugar, eu acredito que esse texto nos oferece um segundo fundamento, uma segunda diretriz, que nós devemos observá-la bem se queremos ser, de fato, uma igreja discipuladora. O primeiro fundamento era qual? Vocês lembram? A missão de fazer discípulo é tarefa de todos, né? Poderíamos dizer que a missão de fazer discípulo é tarefa de toda a igreja. Em segundo lugar, o que eu quero propor para você é que a igreja é o ambiente adequado do discipulado. Não apenas é tarefa da igreja fazer discípulo, mas esse fazer discípulo, ele ocorre muito melhor, muito mais naturalmente, muito mais organicamente no contexto da igreja. De que versículo eu estou tirando isso? Aí no texto que nós acabamos de ler. Leia comigo outra vez o versículo 19 que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os. Eu quero enfatizar isso aqui, batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, numa leitura rápida e superficial desse texto, parece que o Senhor Jesus está dizendo
que a forma de fazer discípulos, ou o primeiro passo para fazer discípulos, é nós meramente submetermos esses discípulos a um ritual de batismo. Será que é isso que Jesus está dizendo? Jesus está dando aqui a sua grande comissão. Grande, não grande na sua extensão, ela é pequenininha, coube aqui em poucos versículos, mas grande em sua importância. Lembre-se que essas são as últimas palavras de Jesus antes dele subir aos céus. Essas palavras foram ditas após a sua morte e ressurreição, portanto elas se revestem de toda a importância do mundo, e é por causa disso que estes versículos foram chamados de a grande comissão. Mas é também curioso isso, que esse vão e faça discípulos é seguido por um batizando-os em nome do Pai e do Espírito Santo. Será que discípulos são feitos pelo cumprimento de um mero ritual religioso? Não é isso. Se nós pensamos dessa forma, é porque nós não entendemos o que significa o batismo cristão. No batismo cristão, a simbologia aponta para a inserção de um pecador agora regenerado na comunidade dos salvos. Através do batismo, Deus está selando, Deus está simbolizando que uma determinada pessoa foi retirada da sociedade dos incrédulos para ser graciosamente inserida, recepcionada e acolhida na comunidade dos salvos. Você entende isso? Discipulado requer acolhimento em uma comunidade. O batismo é o principal selo de que uma pessoa foi acolhida na igreja de Deus. De que uma pessoa foi graciosamente inserida. Ela não fazia parte, mas agora pela graça de Deus ela faz parte. Ela não merecia, ela não comprou, ela não pagou por isso, ela não pagou o preço. Mas Cristo pagou o preço por ela, e ela que até ontem fazia parte do mundo, da sociedade dos incrédulos, agora pela graça de Deus, ela faz parte da comunidade dos salvos, ela foi acolhida, ela foi inserida, ela recebeu uma nova família. E é nesse sentido que, para nós sermos uma igreja discipuladora, nós precisamos entender que isso é tarefa de todos, mas nós precisamos entender que a igreja é o melhor contexto para a obra do discipulado. Agora, dizendo a igreja, eu não estou falando da igreja enquanto instituição. Eu estou aqui falando da igreja enquanto família, enquanto povo de Deus. Um povo que é chamado por Deus do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora, vivendo em família, nós podemos cuidar, nós podemos acolher, nós podemos abraçar uns aos outros. Eu estou falando de comunhão verdadeira. Não existe cultura de discipulado sem cultura de comunhão. Eu li uma história de uma igreja americana que, após uns congressos de missões, ficou convencida de que precisava investir no discipulado. E aí ela contratou a consultoria de uma agência missionária, muito conhecida, que veio para aquela igreja e durante vários meses fez vários treinamentos, eventos, congressos, oficinas, workshops, o que mais você puder imaginar, para capacitar aquela igreja a se tornar uma igreja discipuladora. Depois foram embora, passado um tempo voltaram para ver o desenvolvimento daquele trabalho que eles haviam realizado. E quando voltaram, descobriram que a igreja ainda estava na estaca zero. E aí, eles foram trabalhar num diagnóstico para tentar entender por que, apesar de tanto investimento, de tanta instrução, eles não conseguiram sair do canto. E a conclusão que a agência missionária chegou é que eles não tinham uma cultura de comunhão. Como que o discipulado vai florescer se não houver comunhão? Os discípulos de Cristo precisam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e isso não significa um mero ritual religioso, isso significa que os discípulos de Cristo precisam ser acolhidos numa comunidade de crentes. Eles precisam ser cuidados numa comunidade de crentes. Eles precisam fazer parte de uma verdadeira família de Deus.
Portanto, meus irmãos, tendo isto em mente, eu creio que se nós queremos ser uma igreja discipuladora, nós precisamos assumir o compromisso de acolher, o compromisso de cuidar, o compromisso de pastorear as pessoas que nós admitimos em nossa membresia. Novos membros, antigos membros, todos nós precisamos nos unir numa rede de cuidado mútuo, de acolhimento mútuo, de pastoreio mútuo. Isso é uma coisa que o pastor sozinho não pode fazer. Nem Augusto Nicodemos consegue fazer isso sozinho. Nem o melhor pastor do mundo consegue fazer isso sozinho. Nem o melhor conselho do mundo. É preciso que a igreja inteira se envolva nessa rede de acolhimento, a fim de que os discípulos de Cristo não se percam no meio da multidão. É preciso que eles sejam identificados, que eles sejam acolhidos e que eles sejam especialmente cuidados. Em muitas igrejas em que eu fui convidado a ministrar treinamento de discipulado, sempre havia uma pergunta assim: como que você orienta a nós começarmos um ministério de discipulado na igreja? Então essa pergunta parte de uma concepção de igreja baseada em rede ministerial, onde você tem ministério para tudo, né? Então você tem um ministério de oração, um ministério de evangelismo, um ministério de missão. E aí quem é do ministério de oração acha que não tem nada a ver com o ministério de missão. E quem é do de evangelismo acha que não tem nada a ver com, né, com os outros. Então a pessoa pensa, será que se nós tivéssemos aqui um ministério de discipulado, não seria melhor? Com certeza não. Isso seria uma redução, uma amputação da grande comissão dentro da igreja. A missão de fazer discípulos, bem como a missão de acolher discípulos, precisa ser levada a cabo por todos nós. E essa é uma tarefa de todos. É dessa forma que nós vamos cumprir aqueles mandamentos recíprocos. Cerca de 28 mandamentos recíprocos no Novo Testamento, do tipo: ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, exortem uns aos outros, e por aí vai. Amém? Para que sejamos uma igreja discipuladora, nós precisamos entender que a missão de fazer discípulos é tarefa de todos. Para que sejamos uma igreja discipuladora, nós precisamos entender que a igreja é o melhor ambiente para se fazer discípulos. Mas é a igreja comunidade, é o melhor ambiente para fazer discípulos. Para finalizar a mensagem, o último ponto a que eu queria conduzir você, é que o método da grande comissão é ensinar a obedecer. A metodologia da missão é ensinar a obedecer. Então, se você já entendeu que você precisa fazer discípulos, se você já entendeu que é no contexto da igreja que esse discipulado vai funcionar melhor, talvez a pergunta que esteja na sua mente agora é: e o que é que eu tenho que fazer, então? Meu Deus do céu, o que é que eu preciso fazer exatamente? O texto bíblico nos diz, Mateus 28, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Algumas traduções dizem ensinando-os a obedecer. Guardar aqui é no sentido de obedecer. Vocês prestam atenção na palavra obedecer. Jesus não está dizendo que a missão de fazer discípulos é nós ensinarmos a conhecer acerca de Cristo. Não é ensinar a conhecer a fé reformada. Não é ensinar a saber. Não é uma coisa meramente intelectual. É ensinar a obedecer. Obviamente que para obedecer, em primeiro lugar, eu preciso entender, não é? Primeiro faz sentido aqui, para que desça ao coração e seja traduzido em novas atitudes, em obediência concreta. Mas observe que a tarefa da missão é ensinar a obedecer. Muito do que nós temos visto no meio evangélico, infelizmente, inclusive no meio reformado, e eu acho que esse é o que mais interessa, porque é onde a gente entra dentro dessa equação,
é que as pessoas estão muito empolgadas em saber, em estudar a fé reformada, em estudar as institutas da religião cristã, em estudar os símbolos de fé da nossa igreja, e tem que fazer isso mesmo. Mas as pessoas estão olhando para esse saber com um fim em si mesmo, a fim de se sentirem importantes, de se sentirem conhecedoras, de quem sabe chegar numa rede social e conseguir debater com os arminianos acerca da doutrina. Que bobagem, meus irmãos. Em que isto contribui para a missão de fazer discípulos? Nós precisamos nos empenhar em ensinar as pessoas a obedecer a tudo aquilo que Jesus nos ordenou. É nesse sentido que eu gosto muito de uma definição que diz o seguinte: a igreja discipuladora é uma comunidade de aprendizado transformador. Vou repetir. A igreja discipuladora é uma comunidade de aprendizado transformador. Eu acho que dava para a gente fazer uma série de mensagens inteiras só com essa definição. Veja, uma comunidade não é um auditório, não é um espaço, não é um templo. É uma comunidade, é uma família. E essa família se juntou para quê? Para viver uma experiência de aprendizagem. Irmãos, quantos evangélicos não estão indo para os seus templos hoje à noite, não em busca de aprender, mas em busca de uma experiência. Querem chegar lá, ouvir um louvor ou ouvir uma palavra que provoque arrepios, que provoque o choro, ou que provoque o riso, que os faça pular, que os faça chorar. Muitos dos evangélicos, dos nossos irmãos, estão em busca de uma experiência passageira, que não produz transformação na vida. Então essa definição nos diz: a igreja discipuladora, ela é uma comunidade de aprendizagem. Se eu estou numa igreja discipuladora, se eu sou parte de uma igreja discipuladora, então nós estamos aprendendo. O que é que eu tenho aprendido ao longo desse ano? O que é que nós aprendemos no ano passado? Qual o avanço que eu fiz nesses últimos 5 anos? Isso é algo que precisa estar claro na minha mente. Uma igreja discipuladora é uma comunidade de aprendizagem. Agora, a última parte da definição é uma comunidade de aprendizagem transformadora. Não é apenas para o intelecto, não é apenas para o debate, é para a vida transformada. Novas decisões, novas atitudes, novos valores, novas prioridades, novos investimentos na vida. É isso que nós queremos ser. Para isso, se nós queremos ser uma igreja dessa forma, eu acredito fielmente que nós precisamos usar abundantemente 2 ferramentas que nós já temos estimulado bastante e que elas podem nos ajudar muito a avançar nesse desenvolvimento de uma igreja discipuladora. Eu estou aqui falando do pequeno grupo e eu estou falando da prática do discipulado pessoal. João Paulo tem compartilhado comigo como vocês têm aqui crescido em seus pequenos grupos. Eu tenho visto as fotos e tenho me alegrado bastante. Espero um dia poder vir a Mamanguape, não para fazer parte do culto dominical, mas para estar com vocês na reunião de pequeno grupo. Será uma honra para mim. E eu acredito que vocês já estão percebendo o quanto a dinâmica do pequeno grupo complementa a dinâmica do nosso encontro dominical. Aqui nós ouvimos a pregação da palavra, mas é na forma de um monólogo, é uma pessoa só falando para vocês, enquanto vocês apenas ouvem e tentam colocar isso no coração. No pequeno grupo, todos podem falar uns para os outros, todos podem edificar uns aos outros, admoestar uns aos outros, encorajar uns aos outros, abrir os olhos uns dos outros, puxar as orelhas uns dos outros, na medida em que nós conhecemos e somos melhor conhecidos, e podemos personalizar algumas aplicações da palavra uns para os outros. O pequeno grupo torna-se uma ferramenta essencial para o desenvolvimento dos discípulos, né, daqueles que já são discípulos de Cristo, e também para fazer novos discípulos.
Não sei como vocês entendem, mas eu entendo que o pequeno grupo, na nossa realidade da IPBE, talvez seja a nossa principal estratégia de missão urbana depois do nosso culto dominical. Nós não temos muitas estratégias. A gente não faz a JC, a CC, concílio masculino, concílio feminino, né? Que as igrejas evangélicas fazem por aí mundo afora. Nossa estratégia é pregar o evangelho dominicalmente e reverberar esse evangelho ao longo da semana através dos nossos pequenos grupos. A palavra que é pregada no domingo não morre no domingo de noite. Ela continua reverberando, ela continua ecoando no coração dos irmãos. E esse eco é melhor percebido na reunião do pequeno grupo. E ali os irmãos podem cuidar uns dos outros. Ali os dons podem ser desenvolvidos. E novas lideranças surgem nesse trabalho mais de perto. Uma segunda ferramenta, eu queria falar rapidamente sobre isso, meu tempo já se esgotou, é o discipulado pessoal. Irmãos, está aqui uma prática que nós precisamos resgatar. É a prática do discipulado pessoal. Os crentes do século passado eram muito mais eficientes do que nós nessa prática. Nós precisamos aprender a nos engajar individualmente na tarefa de fazer discípulos. Por que eu estou dizendo individualmente? Porque tanto o nosso culto dominical quanto a reunião do pequeno grupo é uma estratégia coletiva, não é? É uma estratégia conduzida a muitas mãos, muitas pessoas envolvidas. Mas para que nós desenvolvamos a missão ao máximo, é necessário que cada um de nós saiba se engajar na missão, na perspectiva individual. Porque tem lugares que só você chega, o seu pequeno grupo não chega, a sua igreja toda não chega. Existem pessoas da sua zona de influência, onde o pequeno grupo não vai conseguir chegar lá. Não vai conseguir alcançar. E o culto coletivo dominical muito menos. Mas você está lá. E você pode ser ali uma influência discipuladora. Portanto, nós precisamos resgatar os valores do discipulado pessoal. Nós precisamos aprender a ensinar as pessoas que estão à nossa volta a quê? A obedecer a tudo que Jesus nos ordenou. Através de conversas simples, diálogos simples, palavras simples, nós podemos influenciar aquelas pessoas que estão à nossa volta a obedecer a Cristo. Portanto, meus irmãos, se nós queremos ser de fato uma igreja discipuladora, nós precisamos entender isto. Antes de tudo, a missão é tarefa para todos. Além disso, a igreja é o melhor contexto para o discipulado florescer. E em terceiro lugar, o método de fazer discípulo, a forma básica de se fazer discípulos, é ensinar a obedecer a tudo que Jesus ensinou. E aí, depois disso tudo, você pode estar pensando assim: meu Deus do céu, eu não consigo fazer isso não. Eu não dou conta disso não. Isso é muito difícil para mim. E eu sei, irmãos, isso é muito difícil para qualquer um de nós. Afinal de contas, fazer discípulos nos coloca no centro de uma obra sobrenatural. Você é colocado no olho do furacão. Imagine entrar no movimento com Deus, entrar em sintonia com Deus, à medida em que Ele age na vida de pessoas, é algo sobrenatural, é algo surpreendente. Portanto, isso é obviamente muito desafiador. E quando nós encaramos os elementos dessa missão, o sentimento mais óbvio e mais natural que deve subir ao nosso coração e à nossa mente é medo. A gente precisa sentir medo, né? E juntamente com o medo vem esse sentimento de inadequação, esse sentimento de que eu não dou conta disso. E o que eu posso dizer para você é que, por um lado, é verdade, você sozinho não dá conta disso não. Mas essa missão não é para você fazer sozinho. Essa é a boa notícia. A missão de fazer discípulos não é uma missão para se fazer sozinho. Nem individualmente, nem coletivamente enquanto igreja. O texto que nós acabamos de ler, versículo 20, encerra com uma promessa. Eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos.
Cristo sabe que nós não damos conta dessa missão sozinhos. Ele sabe que nós não temos as capacidades necessárias, as habilidades necessárias. Nós não temos sequer a perseverança necessária para nos colocarmos na missão. Nós não temos coragem para entrar e nós não temos força para perseverar se não for Cristo a nos tomar pela mão ao longo da missão. E é justamente isso que Ele promete fazer. Eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Não de vez em quando. Não apenas quando as coisas ficarem difíceis. Não apenas quando você não souber mais o que dizer, mas todos os dias, em todo momento, qualquer que seja o seu passo na missão, saiba disso. Cristo está ali com você. Que o pregador Charles Spurgeon tinha uma frase que ele repetia sempre para si mesmo, diante de desafios, ou quando ele ia subir num determinado púlpito, ele repetia para si mesmo: para isto eu tenho Jesus. Então, se ele estava a caminho do púlpito e sentia aquele frio na barriga, e o coração dele começava a ser assaltado pelo medo, ele lembrava: para isso eu tenho Jesus. Não é o que o texto está dizendo para nós? É nos dado uma grande comissão, que é um grande desafio, mas o grande desafio não começa e termina apenas no desafio, termina na grande promessa de que para isto nós temos Jesus. Ainda que não tenhamos aquelas habilidades que nós pensamos que sejam necessárias, ainda que não saibamos falar tão bem quanto nós desejaríamos, ainda que não saibamos de cor todos aqueles versículos que nós gostaríamos de saber, ainda que não tenhamos todos os argumentos que nós pensamos ser essenciais, ainda que nós nos sintamos completamente inadequados, nunca se esqueça de que para isso, para esta obra, nós temos Jesus. E não precisava nem Spurgeon ter dito isso, que pela graça de Deus eu teria percebido isso muito facilmente na vida de uma senhora semi-alfabetizada que decidiu discipular o seu neto. Essa mulher mal sabia ler, então ela esperou que o seu neto fosse alfabetizado aos 7 anos, e quando ele foi alfabetizado, ela começou um processo de discipulado com ele. Então ele lia a Bíblia para ela explicava a Bíblia para ele e orava junto com ele quase que diariamente. E não apenas Bíblia e oração, mas muitas vezes atividades práticas, como por exemplo, dar uma certa quantia ao seu neto, dizer: olha, compra fubá, açúcar, café, arroz e vai levar para a irmã fulana de tal. Ela está precisando, ela está passando necessidade, você vai levar essa cesta básica com ela. Eu não vou com você, você vai sozinho. Isso era na época que os meninos podiam andar sozinhos na rua, né? Hoje não pode mais. Você vai lá levar essa cesta para ela, mas o mais importante não é a cesta. O mais importante é você vai entrar, você vai ler esse texto bíblico que nós lemos hoje, vai explicar para ela aquilo que eu expliquei para você, vai orar por ela como eu orei com você, depois você volta para casa e me diz como foi. Que discipulado completo, né? Não era apenas intelectual, era prático. E essa irmã Maria investiu por muitos anos, ainda que fosse analfabeta, nunca, coitada, seminário de teologia, acho que ela nunca nem viu um, né? Nunca viu um livro teológico, nunca assistiu o YouTube, nunca assistiu Hernandes Dias Lopes pelo YouTube, mas ela fez aquilo que a Bíblia disse, ela ensinou o seu neto a obedecer a tudo que Jesus ensinou, e esse investimento deu fruto. Eu estou aqui hoje compartilhando a palavra com você, é fruto do trabalho de uma mulher semi-alfabetizada, que se colocou como um instrumento nas mãos de Deus, para investir não apenas na minha vida, mas na vida de muita gente que estava em sua zona de influência. Então, se até a minha avó, naquelas condições, pôde ser um instrumento nas mãos de Deus, imagina você, né? Com todo o estudo que você tem, com tudo que você já conhece acerca do Evangelho, mas especialmente tendo este Deus na sua vida, tendo a presença constante de Cristo na sua vida, o quanto você não pode se envolver na obra do discipulado.
a fim de que nós sejamos uma igreja discipuladora e a fim de que o Senhor, nosso Deus, seja glorificado. Amém? Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça e ore ao Senhor respondendo a mensagem.